1 Pedro capítulo 1, versículo 13 a 21, diz assim: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisa corruptível, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança esteja em Deus. Oremos. Pai, nos capacite nesta manhã a expor a Tua palavra. Também dê capacidade à Tua igreja, sabedoria de compreendê-la e força a todos nós para aplicá-la nas nossas vidas. É o que nós sempre pedimos ao Senhor quando a Sua palavra é exposta. E não fazemos diferente nessa manhã. Assim nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Sou salvo, e agora? Certa vez um sapateiro chegou a Lutero e perguntou a ele: tudo bem, eu entendi a salvação, eu creio que eu sou salvo, mas e agora, o que eu faço? E Lutero disse àquele homem: ora, faça bons sapatos e venda por um preço justo. A salvação, ela deve implicar nas nossas vidas de maneira simples. Uma vez que sou salvo, eu preciso moldar o meu pensamento e moldar a minha convicção, moldar as minhas ações de acordo com aquilo que a fé me traz à mente. Como eu devo agir? E até o versículo 12 desse capítulo, Pedro falou sobre a nossa salvação. Ele diz que nós fomos eleitos por Deus, ele fala isso no versículo 2. Ele diz que nós fomos regenerados também por Deus, ele mudou o nosso interior, o nosso coração, nos converteu a Ele. Ele diz isso no versículo 5, e o versículo 3 e versículo 4. Ele diz também que nós somos guardados por esse Deus. Ele nos elegeu, transformou a nossa vida e agora vai nos guardar até nós herdarmos totalmente a salvação. Ele vai nos guardar a nossa fé até o dia que Cristo voltar. Isso é o que ele diz a respeito de nós. Somos eleitos, regenerados, guardados por Deus. E então Pedro começa a dizer que, olha, é nisso que vocês têm que se alegrar. Embora vocês passem por tribulações, lembrem-se disso, vocês são guardados, são salvos. Isso deve ser a vossa alegria. Passem por tribulações, mas saibam que vocês vão ser aprovados e vão vencer. Versículo 10 a 12, ele diz que a respeito dessa salvação foi que os profetas falaram lá atrás, profetizaram muito antes de Cristo nascer, dizendo exatamente isso que foi anunciado ali àquele povo e está sendo anunciado a vocês sempre através das pregações. A salvação pela graça, a transformação da nossa vida, do nosso coração, a nossa adoção como filhos ao nosso Deus e Pai. Mas agora Pedro vai dizer: por isso, por causa disso que vocês sabem, vocês devem agir assim, dessa maneira. Então as palavras de Pedro que vem após esse por isso, aqui do versículo 13, nos mostram pelo menos 3 atitudes que devemos ter diante da nossa consciência de que somos salvos. Você tem consciência da sua salvação, meu irmão? Então vai aqui algumas coisas, algumas atitudes, algumas ações que nós devemos ter diante dessa certeza, diante dessa convicção de que somos salvos. E a primeira delas é que, porque somos salvos, nós devemos restabelecer as nossas prioridades
a prioridade na nossa vida. Nós devemos mudar a nossa maneira de pensar a respeito de todas as coisas. Se a nossa maior prioridade for as coisas deste mundo, dificilmente nós conseguiremos desenvolver a nossa santidade, que é o que Pedro vai dizer que nós devemos desenvolver. Se Deus é santo e Ele nos salvou e nos chamou para Ele, nós devemos ser santos como Ele é. Esse é o nosso principal desafio, a santificação aqui neste mundo. E então Pedro vai dizer, primeiro nós temos que mudar restabelecer as nossas prioridades. Como que nós vamos fazer isso? Observe comigo aí na sua Bíblia, versículo 3, ele diz, cingindo o vosso entendimento. O que é isso, cingir o vosso entendimento? Cingir é rodear, é colocar à volta. Naquele período antigo, essa palavra cingir era muito usada para os soldados, que deveriam cingir os lombos ou amarrar os cintos, fixar a sua armadura para estarem prontos para a batalha. Alguém que ia correr e tinha a sua túnica ali toda rodada, ele precisava pegar as pontas e amarrar na cintura para que as suas pernas pudessem estar livres, para que eles então pudessem correr. Dessa maneira, cingir tinha muito a ver com estar preparado. E o que Pedro está dizendo aqui para você e para mim, meu irmão, é que nós devemos preparar o nosso entendimento. Quantas vezes nós vimos para a igreja de maneira desleixada, não prestamos atenção, nós vimos importando com o que nós vamos fazer amanhã, nós não preparamos a nossa mente, não preparamos o nosso coração para entender a palavra de Deus. Quantas vezes nós estamos mais preocupados com o próximo do que comigo mesmo? Quantas vezes nós escutamos, mas não prestamos atenção naquilo que ouvimos, só ouvimos sons, mas não procuramos compreender. Está certo que muitas vezes os pastores falam de uma maneira difícil de compreender, muito teológica e assim por diante, mas muitos irmãos justificam a sua não compreensão nisso, porque eu não entendi o que o pastor falou. Mas às vezes, eu digo até mesmo para os adolescentes, que compreendem coisas muito mais complexas do que um sermão de domingo, como química, física e matemática. Mas eles fazem isso e compreendem porque tem uma prova depois. Então eles preparam para aprender isso. Mas como nós vimos para a igreja, muitas vezes nós não preparamos. Pedro está dizendo aqui, preparem o entendimento de vocês. E ao preparar o entendimento, sejam sóbrios. E ser sóbrio é o contrário de estar bêbado ou estar embriagado. Nós devemos preparar o nosso entendimento para que a gente tire a nossa mente daquilo que mais prende a nossa atenção. Nós precisamos ter domínio próprio sobre a nossa mente, sobre o nosso ser. Porque muitas vezes nós não nos embriagamos com a bebida, com o vinho, sim, nós evitamos isso, o crente foge disso facilmente. Mas muitas vezes ele se embriaga com o seu trabalho, com coisas que são boas. E assim, ele passa a viver sem controle de várias coisas, como bens materiais, diversão, amizade, erudição. Muitas coisas que são boas acabam embriagando a mente dos cristãos, de maneira que eles não prestam atenção naquilo que eles deveriam prestar. Toda a sua mente está voltada para o trabalho, toda a sua mente está voltada para os relacionamentos, toda a sua mente está voltada para o prazer que o mundo tem nos oferecido. Nunca uma sociedade foi tão dominada pelos prazeres do que a nossa sociedade. De forma que nós colocamos isso na frente de tudo mais. E Pedro aqui está dizendo, prepare o seu entendimento para que você não esteja embriagado com essas coisas. E assim, ele continua dizendo, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida. Que graça é essa? É a salvação mencionada por Pedro no versículo 9 e versículo 10. Essa graça que ele fala que nos está sendo trazida é a herança mencionada no versículo 4, uma herança imarcessível, sem mácula, que não perece. São nessas coisas que nós devemos esperar. E de que maneira nós devemos esperar? Ele diz inteiramente, ou seja, toda a nossa mente tem que estar colocada nessa esperança e não em outras. Coloque a sua esperança inteira na graça de Cristo, não em partes.
Nós falamos muito das coisas que Deus está trazendo para nós, daquilo que Ele preparou para nós. O problema não é falar, isso é dito muito, e às vezes você é capaz de pregar isso a outras pessoas também. Mas a nossa dificuldade é colocar a nossa mente verdadeiramente, de maneira inteira nisso tudo. Eu me lembro daquele jovem rico que chegou para Jesus e disse: Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus diz a ele: sabes os mandamentos? Guarda eles. E ele diz: tudo isso eu tenho feito. Que os mandamentos que Jesus diz ali? Para com o próximo. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Aquele homem era um cidadão exemplar. Mas quando Jesus fala do relacionamento vertical dele com Deus, aí ele não conseguiu passar. Porque Jesus diz: vende tudo que você tem e dá aos pobres. Vem e me segue. Ele diz: Senhor, eu não posso fazer isso. Porque o coração dele, a mente dele, todo o seu ser estava colocado ali nas suas riquezas. Ele era um bom cidadão, ele cumpriu os mandamentos para com o próximo, mas ele foi incapaz de arrancar do seu coração o ídolo que eram as riquezas, para que ele pudesse estar focado em Deus e receber aquilo que Deus tem para todos que creem nele. Meus irmãos, quantas vezes a nossa esperança, quantas vezes o nosso coração está colocado em coisas que não é aquilo que Deus está trazendo para nós? Quantas vezes nós esquecemos da graça de Deus que Ele vai trazer para nós e pensamos em outras coisas? Aqui nós precisamos ver que nós precisamos esperar inteiramente nisso, falar sobre o céu, falar sobre o que Ele está trazendo para nós, comentar sobre isso, forçar a nossa mente a pensar nisso, como Paulo nos diz em Colossenses capítulo 3, pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. E ele diz isso exatamente porque onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Se você preza demais a sabedoria, cuidado, para que ali não esteja o seu coração. Se você preza demais os seus relacionamentos, cuidado para que você não faça com que as pessoas tomem o lugar de Deus. Se você preza pelas riquezas, tome cuidado, meu irmão. É hora de nós mudarmos o nosso foco. É hora de nós colocarmos a nossa mente em Cristo e esperar nele inteiramente. Como serão os relacionamentos, ou como nós vamos administrar as nossas riquezas, e essas coisas não podem ser a prioridade da nossa vida. Então Pedro diz: por isso, porque vocês são salvos, pensem nas coisas a respeito da salvação. Em resumo, o que Pedro está dizendo é isso: prepare a sua mente para que você não esteja embriagado com as coisas desse mundo, e assim você possa pensar nas coisas que são celestiais. Você é salvo, meu querido, você tem certeza disso? Comece a mudar a prioridade na sua vida. Mas em segundo lugar, Pedro vai dizer para nós que, porque nós somos salvos, nós devemos mudar as nossas atitudes. Olha o que ele diz isso a partir do versículo 14: como filhos da obediência. Lembrem-se que nós fomos eleitos por Deus para a obediência e não para a desobediência. Versículo 2 deste capítulo ele diz isso, né? Ele nos elegeu para a obediência e a aspersão no sangue de Cristo. Nós não podemos viver uma vida de pecado, nós não podemos viver uma vida sem se preocupar com as nossas atitudes, porque Ele nos salvou para que nós pudéssemos obedecer a Ele. Então, tendo essa mente, tendo essa certeza de que eu preciso obedecer, então Pedro diz: olha, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente. Amoldar, meu querido, é assumir a forma de alguma coisa. Imagina comigo uma forma de gelo, e você pega aquela forma de gelo em formato quadrado, e você coloca então a água nela e leva no freezer. Quando você tira, você vai retirar o gelo de que maneira? Quadrado. Mas você pega uma outra forma retangular, pega aquele gelo, depois que ele
virar água novamente, você coloca nessa outra forma e leva no freezer. De que maneira vai virar o gelo? Retangular. Se você fizer uma forma de estrela, de que maneira estará o gelo? Com a forma de uma estrela. Assim é o que Pedro está falando aqui para nós. Não seja uma água que é colocada em diversos recipientes e se transforma ou toma a sua forma de acordo com aquele recipiente. Não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente no tempo da vossa ignorância. Meus irmãos, antes de sermos salvos, nós éramos ignorantes a respeito de algumas coisas. Por exemplo, nós mentíamos e às vezes não tínhamos a consciência de que aquilo era pecado, mas agora nós temos. Nós vivíamos traindo as pessoas e levávamos vantagem e achava que esse é o jeitinho brasileiro que todos nós podemos ter, mas agora nós não somos mais ignorantes a respeito disso. Por isso Pedro está dizendo, não assuma essa forma. Quantos cristãos têm envergonhado o Evangelho porque agem dessa maneira lá fora? A pessoa chega para ele e fala, poxa, mas você não é crente? Sim, eu sou crente, mas esse é meu trabalho, é meu ganha-pão, então não tem problema eu agir de maneira malandra. Ou não tem problema eu mentir aqui ou ali. Às vezes nós somos envergonhados quando algum cristão está fazendo algo errado e nós dizemos, por que ele está fazendo isso? E alguém pega e chega para você e diz, é crente. A vontade que você tem é de se esconder. Quantos crentes que estão devendo e não pagam? Quantos crentes que vivem falando mal do outro? São paixões que ainda estão no nosso coração. Quando Pedro diz aqui, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância, ele não está dizendo que nós não temos esse tipo mais. Essas coisas ainda brotam no nosso coração. Nós somos tentados a mentir, nós somos tentados a falar mal do outro, nós somos tentados a agir com esperteza para ter lucro. Isso ainda, porque o pecado habita em nós. Mas o que Pedro está dizendo é que eu não posso mais me amoldar a isso. Todo mundo faz, mas você não é todo mundo. Você é um crente, um cristão, que foi chamado para ser santo como Deus é santo. Antes nós nos amoldávamos, assumíamos a forma do mundo. Agora nós temos que assumir a forma de Deus, um Deus santo. Então nós precisamos nos preocupar com essas coisas. Nós pastores, muitas vezes, quando nós estamos aconselhando alguém, algumas pessoas dizem mais ou menos o seguinte, pastor, eu sei que isso é errado, mas eu não consigo deixar de fazer isso, é mais forte do que eu. Meus irmãos, nós fomos chamados para obedecer a palavra, e se Deus nos diz para obedecer, Ele vai nos dar capacidade. Muitas vezes nós achamos que aquilo é mais forte do que eu, porque eu tenho colocado a minha prioridade naquilo, porque eu tenho colocado o meu prazer acima de Deus, porque eu tenho colocado a minha vida, o meu querer acima dele. Mas Paulo nos diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, que nós não somos tentados além das nossas forças, mas juntamente com a provação, Deus nos dá livramento de forma que nós possamos resistir. Portanto, se nós temos certeza da nossa salvação, nós também temos certeza que Deus nos ajudará a viver de maneira santa. Gente, as pessoas precisam olhar para nós, e com a nossa vida, sem falarmos nada, eles devem entender que há algo diferente em nós. E isso deve levar a eles a sentir vergonha quando erram. Deve levar a eles a adorar a um Deus que é santo. Porque nós nos tornamos santos como eles. Nós não somos mais ignorantes. Nós sabemos o que é pecado. E nós precisamos fugir desse pecado. Mude a sua prioridade, para que você possa mudar as suas ações. Porque isso é o que Deus espera de nós e requer de nós todos os dias. Sede santos, porque eu sou santo. Tornai-vos santos em todo o nosso procedimento. Mas em terceiro lugar, Pedro diz que, porque nós somos salvos,
nós devemos viver uma vida de temor e de honra ao Senhor, o nosso Deus. Versículo 17, acompanha aí comigo, quando ele diz: final do versículo 17: portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. A palavra que é traduzida aqui por temor, ela significa tanto medo, quanto reverência, quanto respeito, é as duas coisas. E um teólogo chamado Miller diz que esse temor não é uma sensação doentia de medo, mas é um sadio assustar-se em vista do acerto de contas diante de Deus. Eu não preciso ter aquele medo desesperador de Deus, mas eu preciso assustar ao saber que Deus, Ele vai acertar as contas conosco. Então eu tenho que ter medo dele, sim, pelo que Ele pode fazer comigo, quando eu estiver agindo de maneira errada. Mas eu tenho que ter aquela reverência, aquele respeito por Ele, que não é como ter medo. As duas coisas estão implícitas aqui. E quando é que nós temos que agir aqui assim? Durante o tempo da nossa peregrinação, durante o tempo em que nós estamos aqui, toda a nossa vida. Eu tenho que entender que eu não sou deste mundo, mas eu estou passando por ele. O homem sábio, ele passa por este mundo, mas ele tem esse mundo como uma ponte. Ele não constrói a sua casa aqui, porque ele sabe que ele está passando por ela, mas o nosso lugar, a nossa vida é em outro lugar. Portanto, ele vai se portar aqui com temor. Então nós temos que entender isso, meus irmãos. Não coloque as suas prioridades nas coisas desse mundo. Não negocie a sua santidade pelo seu prazer, fazendo aquilo que é errado, mas mude as suas atitudes, embora você sofra por isso. Porque muitas vezes os pecados desse mundo nos dão prazer. Mas lembre-se, você vai usufruir de um eterno prazer na presença de Deus. Então, se necessário for, sujigue a sua carne, mas não se entregue ao bel prazer. Tema ao Senhor. E Pedro nos traz aqui alguns motivos para eu temer e honrar a esse Deus. Eu posso enumerar alguns aqui. Por exemplo, porque Ele é Pai, e sendo Pai, Ele corrige. Lembra do que o autor de Hebreus nos diz no capítulo 12 de Hebreus, versículo 6? Diz: porque Deus corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Você é filho de Deus? Se você invoca a Deus como Pai, tenha certeza que Ele vai te corrigir. Porque Deus não é aquele Pai que vê nós errando e nos deixa no erro. Não, Ele nos corrige. É por isso que o ímpio, muitas vezes, ele faz o mal e ele prospera no mal. E quando nós olhamos para o ímpio, às vezes até a gente fica assim: Deus, por que o Senhor não corrige o ímpio? Por que o Senhor não faz isso? Ele mente, nunca é pego na mentira. Eu contei uma mentirinha, o Senhor me envergonhou. Ora, quem é filho? O ímpio ou você? Se você fosse ímpio, talvez Deus deixasse você ficar no pecado. Mas como você é filho, Ele vai te corrigir. E isso tem que trazer temor para você, meu irmão. Você está vivendo de uma vida errada? Se eu ou você estivermos fazendo coisas erradas, nós temos que ter certeza, se Ele é nosso Pai, Ele vai nos corrigir, mais cedo ou mais tarde. Tema Ele. Outra coisa que a gente pode perceber aqui, por que eu devo temer e honrar, é porque Ele vai julgar segundo as nossas obras. Olha só o que Ele diz: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga todas as coisas segundo as suas obras. Deus é Pai, mas Ele é juiz também. E tem pessoas que justificam o pecado por serem crentes. Eu tinha um amigo que a gente fazia coisa errada na adolescência, e a gente falava: cara, Deus vai nos punir, Deus vai nos corrigir. E ele falava assim: não, pelo menos eu estou na igreja. Ele era dissimulado, mentiroso, falava mal dos outros, aprontava, era maquiavélico, mas ele falava assim: não, mas pelo menos eu estou na igreja. Que diferença faz, meu irmão? Muitas pessoas estão perdidas dentro da igreja, porque ainda não entenderam isso.
O jovem rico está... A parábola do filho pródigo, o filho pródigo, ele saiu de casa, mas ele voltou, ele se arrependeu e voltou. Estava lá fora quando Deus mostrou para ele que tinha que voltar. Mas ele tinha um irmão que estava dentro de casa e estava perdido como ele. Estar na igreja não significa que nós temos vivido uma vida santa, e nem justifica a nossa vida de pecado. Deus vai julgar segundo as nossas obras. Graças ao nosso bom Deus, se nós somos filhos, o nosso pecado não vai nos mandar para o inferno, porque o sangue de Cristo que foi aspergido sobre nós, impede que nós vamos para lá. Nós já fomos libertos da culpa, mas da consequência do pecado, não. Se você pecar, se você errar, se eu errar, Deus vai nos corrigir. Ele é juiz e Ele julga segundo tudo isso. O pecado traz consequências para a nossa vida, e consequências graves. Nós temos que fugir dele. Então, nós precisamos entender isso. Se você pensa que pode fazer qualquer coisa porque você é filho do juiz, lembre-se, o juiz não faz acepção de pessoas. E ele vai julgar você, que é filho. Assim como seu irmão. E assim como todas as pessoas. Mas uma outra coisa que nos mostra, que nos impulsiona, nos dá, que é motivo para nós honrarmos e temermos ao nosso Deus, é o preço que Ele pagou pelas nossas vidas, meu irmão. Observe aí comigo. Versículo 18: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento. Meu irmão, Deus nos resgatou de todo o nosso procedimento ruim, de tudo aquilo que nós fazíamos, que era pecado. Ele nos resgatou do império das trevas, Ele nos resgatou de uma vida pecaminosa, Ele nos tirou de lá, de uma vida sem valor. Aqui mostra que Ele fez isso conosco. Portanto, eu não posso viver uma vida de pecado, sendo que Deus me resgatou dessa vida. Se Ele te chamou para ser filho, e Ele diz que você precisa ser santo, é porque aquela vida de pecado não me levaria a lugar nenhum. Existe uma ilustração que muitos gostam de usar, de um abismo que divide duas faixas de terra, um lugar aqui e outro aqui, mas você não pode passar de um lugar para o outro por causa do abismo. E aí vem aquela ilustração que coloca a ponte sobre o abismo e a pessoa caminhando até Deus. Você está de um lado e Deus de outro, e você caminha por sobre a ponte, ou seja, a ponte é o caminho que nos leva até Deus. É bonito essa ilustração, mas ela não representa realmente a realidade de onde nós estávamos. Porque eu não estava de um lado do abismo e Deus do outro. Na verdade, eu estava no fundo do abismo, e Deus me resgatou de lá, de um lamaçal, de um lugar que feria a minha alma e feria a minha vida, e Ele foi lá e me resgatou. E o preço que Ele pagou para te resgatar de lá, meu irmão, não foi prata, não foi ouro, não foi aquilo que você pode ter aqui nesse mundo, mas foi o precioso sangue de Cristo, como Ele diz aqui. Foi o sangue de Cristo derramado naquela cruz, que te resgatou do fundo do abismo, que me resgatou de onde eu estava, no fundo do abismo, e nos trouxe para cá, para ouvirmos isso, e sabermos como nós devemos nos portar. Para que Cristo derramasse o seu sangue e nos resgatasse de lá, Ele foi preciso ir para a cruz. Lá zombaram dele, deram-lhe uma coroa, mas não foi de glória, foi de espinho. Quando ele teve sede, lhe deram de beber, mas não foi água, foi vinagre. Cuspiram nele, o despiram diante de todo mundo. Ele foi exposto à vergonha, para que ele pudesse derramar o sangue dele e salvasse a você e a mim. Ele tomou essa decisão. Versículo 20 nos diz: conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Antes que o mundo existisse, Ele tomou essa decisão: eu vou pagar o preço.
E Ele de fato, realmente, verdadeiramente veio e morreu numa cruz. E Ele fez isso, o texto diz, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de nós. Ele enfrentou aquela cruz e tudo isso por amor a você e por amor a mim. E se isso não me constrange a abandonar o pecado, a crucificar a minha carne dia após dia, eu não sei o que mais vai nos constranger, meu irmão. Você pode pensar, é difícil, pastor, vencer esse pecado. Mas será que a sua dor e o sofrimento para lutar contra esse pecado foi maior do que a dor e o sofrimento que Cristo enfrentou para te dar vida, para te salvar dessas atitudes? Para me salvar. Para nos salvar. E Ele fez isso para que nós pudéssemos ter fé em Deus. Se você crê em Deus hoje, é porque Cristo Jesus um dia pagou o preço por isso, para que você pudesse ser resgatado desse lugar e pudesse ter fé em Deus. E é por esta fé que você tem nele que você é guardado. Mas então, se você entende isso, meu irmão, se nós entendemos isso, nós precisamos viver uma vida santa. Eu sou salvo, e agora eu tenho que buscar a santificação, lutar contra o pecado. Eu não posso perder isso de vista. Lutero disse para aquele sapateiro: faça bons sapatos e venda por preços justos. É isso que a sua salvação deve fazer com você no tempo da sua peregrinação. Mas eu sei que talvez aqui não tenham muitos, ou talvez nenhum sapateiro, mas se tiver, é isso que você tem que fazer, meu irmão. Mas nós temos médicos aqui, advogados, juízes, professores, funcionários públicos. E você pode perguntar para Deus: Deus, eu sou salvo, e o que o Senhor quer comigo? O que eu faço agora? Meu irmão, você trabalha para alguém, dê o seu melhor, seja honesto, não embrome no seu trabalho, dê testemunho. Você emprega alguém, seja justo, honre essas pessoas, trate-os com amor, mostre-se a eles como se fosse Cristo tratando. Você é médico, dê atenção ao seu paciente, entenda as suas necessidades, não simplesmente passe uma receita e o mande embora, mas trate-o de maneira que ele olhe para você e veja que você é diferente. Você é juiz, julgue com justiça, se preocupe em fazer isso, não seja parcial. Quantas coisas, quantas pessoas com profissões diferentes há nesse lugar? Então nós temos que fazer isso. Se eu sou pastor, eu tenho que agir como Cristo agiu, porque Ele é o supremo pastor, com amor, com cuidado, com compaixão, dando bom testemunho fora também nos lugares onde estou. O que nós devemos entender é que se nós somos salvos, então nós precisamos ir e sermos cristãos com toda a nossa vida e não somente com as nossas palavras. E eu convido a você, meu irmão, para juntos nós irmos para a sociedade e demonstrarmos lá aquilo que Deus fez no nosso coração, a sermos lá aquilo que Ele nos chamou para sermos: santos, santos como Ele é santo. Tornem-se santos como aquele que nos chamou é santo. É isso que nós devemos fazer. Façamos isso em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.